Vasco 1, Botafogo 0 pelo Campeonato Brasileiro 2023. Meu nome é Thiago, vamos fazer uma análise tática desse jogo, que é uma partidaça do Vasco, né, cara? Embora a maior parte do jogo o Botafogo proponha, tenha mais posse de bola, vai pra cima e tal, o Vasco se defende muito bem, contra-ataca muito bem. Na sua proposição de jogo, o Vasco foi melhor do que o Botafogo e por isso acho que venceu com méritos o jogo de hoje. Por exemplo, no primeiro tempo ali, o Botafogo propõe mais o jogo, só que tem uma única chance de gol, contra 4 do Vasco. O Vasco se defende muito bem, contra-ataca, criou 4 chances de gol, fez 2 gols, só que um acabou só valendo, né? O Botafogo com a sua dificuldade ali na saída de bola, basicamente a saída de bola do Botafogo é a subida aqui do Vitor Sá e do Júnior Santos pelas pontas, e o Marçal e o Di Plácido se alinhando aos dois volantes, o Tietê e o Danilo. E aí, nisso, o Eduardo acaba fazendo a movimentação de meia dele, né? Buscando bola aqui pelo meio, caindo ao lado do Tiquinho, às vezes descendo entre os volantes. E aí, na medida que o Botafogo vai subindo para o ataque, tanto o Vitor Sá quanto o Júnior Santos abrem para o meio para a subida aqui do Marçal e do Di Plácido pelas pontas, né? Então é basicamente essa movimentação ofensiva do Botafogo que é anulada pelo Vasco. Porque o Vasco, cara, se defende muito bem. Tanto aqui o Eric Marcos quanto o Peck descem na linha de 4, ao lado do Praxedes e do Paulinho, formando esse 4-1-4-1. E os dois também acabam acompanhando a subida dos dois alas, dos dois laterais do Botafogo, o Di Plácido e o Marçal. Então, por conta disso, os dois entram nessa linha de 6 jogadores durante o primeiro tempo, principalmente, né? Então, é basicamente esse o sistema defensivo do Vasco durante o primeiro tempo. E aí, quando o Vasco retoma a bola, ele contra-ataca, né? Sobe o Eric Marcos, sobe o Peck também. E quando dá, né? Sobe o Piton e o Paulo Henrique também, né? Então, quando eles sobem, os dois caem para o meio para a subida do Piton e do Paulo Henrique. Uma coisa que acontece também nesses contra-ataques do Vasco, por exemplo, quando o Vasco está pela esquerda, o Verratti abre no segundo pau e o Peck entra pelo meio. Troca de posição entre os dois, né? Dentro da área, isso, quando a bola está aqui pela esquerda com o Piton para ele cruzar na área, isso acontece bastante, né? Basicamente essas movimentações do time do Vasco. Então o Vasco passa a ser mais reativo durante quase o jogo inteiro e é melhor do que o Botafogo dessa forma, né? Então no primeiro tempo ali, a única chance do Botafogo é uma do Vitor Sá. Aquela bola que ele recebe meio que cara a cara com o Jardim, só que em vez de chutar, ele cruza no peito do Maicon, né? Que vai para escanteio. Essa é a única chance do Botafogo no primeiro tempo. Enquanto o Vasco tem 4 chances. Aos 28, a primeira é o golaço do Paulo Henrique, né? O golaço, chute no cantinho ali da entrada da área, 1-0 Vasco. Depois o próprio Paulo Henrique tem uma bola que sobra na entrada da área, ele chuta colocado fraco. Depois aos 45, o Peck faz 2-0, só que o gol é anulado por impedimento, né? No cruzamento do Paulo Henrique. E o Paulinho também tem uma chance de cabeça no fim ali do primeiro tempo, no cruzamento do Eric Marcos. Então 4-1 em chance de gol para o Vasco e 1-0 no placar para o Vasco no primeiro tempo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá? Então não se esqueça aí antes da gente ir para o segundo tempo. Segundo tempo do jogo não muda os dois times, mantém a mesma forma. Vasco reativo, Botafogo propondo e o Vasco anulando o Botafogo, né? Basicamente esse é o resumo do jogo. Os primeiros 5 minutos ali, uma chance para cada lado. O Bastos tem aquela bola que sobra na pequena área e ele chuta em cima do Piton. E pelo Vasco o Peck tem um chute rasteiro no cantinho que o Perry faz a defesa. Aí aos 5 minutos, mudança no Vasco, porque o Eric Marcos sai machucado. Entra no lugar dele o Alex Teixeira. Aos 12 minutos, mudança no Botafogo. Sai o Marçal aqui para a entrada do Hugo e sai também o Bastos, né? Bastos sai para a entrada do Diego Costa. Diego Costa entra como atacante ao lado do Tiquinho. Nisso, o Danilo vira zagueiro ao lado do Sampaio e o Eduardo vem jogar ao lado do Tietê. O Botafogo nada mais é do que um 4-2-4, a partir aqui dos 12 minutos do segundo tempo, né? Que tem também a subida aqui dos dois laterais por trás, né? Basicamente esse é o time do Botafogo aos 12 minutos. Aos 20 minutos, o Júnior Santos sai para a entrada aqui do Segovinha, lá na ponta direita. E aqui vem aquela chance do Tiquinho, que é uma furada, né? Na pequena área, na área, dá para dizer que isso foi uma chance também, a furada do Tiquinho. Aos 40 minutos, mudança no Vasco, né? Sai aqui o Paulo Henrique, o Paulinho, na verdade, para a entrada do Jair. Também aos 40 minutos, mudança no Botafogo. Sai o Vitor Sá para a entrada aqui do Luiz Henrique. E sai também o Di Plácido para a entrada do Carlos Alberto. O
Carlos Alberto entra aqui, faz essa lateral como na parte defensiva, né? Ele faz a lateral, mas atacando ele entra pela ponta, né? Formando aqui essa linha de 5 lá de ataque do Botafogo. Aos 44, sai aqui o Peck para a entrada do Léo Pelé. O Léo Pelé vem aqui para o meio, né? Vem aqui para a zaga pela esquerda, na verdade, né? Nisso o Alex Teixeira sai aqui da ponta e vai lá para a direita. E aí o Praxedes abre pela esquerda aqui, formando então essa linha de 5, essa linha de 4 e o Verratti lá na frente. Esse é o time defensivo do Vasco, sendo que o Praxedes também acaba entrando aqui para acompanhar a subida do Carlos Eduardo. Então isso aqui acontece também nesse momento, já nos acréscimos do segundo tempo. E a última chance do jogo é do Verratti, né? Aquele voleio na área que ele isola e assim termina o jogo. O Vasco teve 6 chances de gol contra 3 do Botafogo e 1-0 no placar, né? O Vasco fez um excelente jogo na sua proposição, na minha opinião, pelo menos. Os destaques do jogo aí, primeiro pelo Botafogo, eu vou destacar o Sampaio e o Tietê. Acho que os dois melhores aí do Botafogo. Pelo Vasco, cara, eu acho que Maicon foi muito bem, Paulo Henrique jogou uma partidaça além do gol, Peck e Eric Marcos aí. Acho que são os 4 destaques do Vasco, né? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises, curte o vídeo que isso me ajuda demais a crescer o canal e considere ser membro do canal. Se você gosta aqui do canal, quiser me ajudar financeiramente, seja meu patrocinador aqui, paga um café aí para mim todo mês aí que você me ajuda muito. Beleza? Tamo junto, valeu!